Meus queridos e amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. A você que está aí do outro lado, ouvindo e assistindo a transmissão dessa live, eu quero que a paz de Deus, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida nesse momento, lhe abençoando ao decorrer desse trabalho, desse culto, em louvor e adoração ao nosso bom Deus. Amém? Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Edicleia Araújo, cantora Edicleia Araújo, e também do nosso irmão diácono Jamerson Cavalcante, que nos trará a mensagem de Deus, a palavra final da noite. Amém? Eu quero convidar a todos vocês a nós orarmos ao Senhor, pedindo as bênçãos dele sobre esse culto e pedindo a presença dele sobre as nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua presença conosco. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Pai Santo e poderoso, fala conosco através da Tua palavra, que Teu Santo Espírito, Senhor, tenha liberdade de trabalhar nas nossas vidas, nos nossos corações. Abençoa cada um daqueles que estão aí ouvindo e assistindo a transmissão desse culto, Senhor, esteja presente com cada um deles e que essa noite seja uma noite de bênção na Tua presença, juntamente com o Teu povo, com a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero convidar você a nós começarmos ou darmos início a esse momento de louvor, adorando ao Senhor com o hino de número 193 da nossa harpa cristã. A nossa irmã Edicleia daqui a pouquinho vai estar louvando ao Senhor com todos nós, mas vamos começar primeiro com o hino do nosso hinário oficial da CPAD, a harpa cristã, de número 193, que tem por título A Alma Abatida. Amém? Se você estiver aí em casa assistindo essa live, essa transmissão, talvez seu coraçãozinho possa estar um pouco triste ou abatido, mas deixa eu lhe dizer um negócio. O Espírito Santo de Deus nessa noite, ele vai incendiar o teu coração, ele vai mudar a tua vida e vai te dar a certeza de que Deus nunca te abandona. Amém? Louve ao Senhor com esse hino juntamente comigo, pega a sua harpa e você vai ver que o Espírito de Deus ele vai começar a aquecer o seu coração nessa noite tão abençoada. Glória a Deus, aleluia. Tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis, pra te valer, porque te abate
ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia! Tenha essa certeza, a esperança do crente, ela nunca morre, porque Jesus Cristo, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia! Glorifique ao Senhor nessa noite. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir também um louvor pela nossa irmã Edicleia Araújo. Ela estará louvando a Deus nessa noite também, engrandecendo o nome santo do Senhor. E após a nossa irmã Edicleia, nós estaremos fazendo a leitura oficial da noite. Então já vá pegando a sua Bíblia, deixando ela aí juntinho de você, que daqui a pouquinho você vai fazer uso dela também aí na sua casa. Amém? Aleluia. Também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando e exaltando o nosso Deus, que merece toda a honra e toda a adoração. Desejado das nações, toda a criação adora a ti.
igual, não há outro como tu, és o desejado das nações, toda a criação adora a ti, tu és adorado, tu és adorado por mim, tu és adorado, tu és adorado por mim. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus inigualável. E nós cremos que Tu és fiel. Toda a criação Te adora, todas as nações se prostram ante o Teu poder e o Teu amor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és Senhor. Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Senhor, Tu és adorado por mim, Tu és adorado, Tu és adorado por mim. Receba a minha adoração, Jesus. Tu és adorado hoje e eternamente. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Só Ele é digno de ser adorado, de ser louvado, pois o Senhor é grande, é o Senhor das nossas vidas, amém? Eu quero convidar a você que está aí na sua casa, quem sabe no seu trabalho, onde você estiver, que tiver acesso a uma Bíblia Sagrada, você pode abri-la comigo no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo de número 6, e os versículos de número 25 e 26. Apenas esses dois versículos será a leitura oficial dessa noite. E logo após, a nossa irmã de Cléia já vai se preparando de novo, que logo após a leitura ela estará louvando ao Senhor com mais um hino, amém? Diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu deixo para você essa pergunta nessa noite, e o Espírito Santo de Deus ainda tem algo muito bom, muito poderoso para tratar com você daqui a pouquinho com o diácono Jamerson. Eu já estarei transferindo
a oportunidade para nossa irmã Edicléia, mais uma vez, logo após nós orarmos ao Senhor em agradecimento pela palavra dele, e após a irmã Edicléia, o nosso irmão diácono Jamerson Cavalcante já estará assumindo o púlpito aqui da igreja, já para nos trazer a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar juntamente comigo nessa noite, em agradecimento a ele e louvor pela leitura da sua palavra. Pai amado, todo-poderoso, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que teu Santo Espírito tenha toda a liberdade nos nossos corações, a partir desse momento, para falar-nos, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas. Continua recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, e nós te pedimos, Senhor, e já te apresentamos o pregador dessa noite, para que o teu Santo Espírito possa usá-lo, Senhor, na tua palavra, para nos trazer o pão que nos alimenta. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo isso e pelo que o Senhor ainda fará nessa noite. Amém. Glória a Deus. Nós cremos que Deus tem o controle de todas as coisas. E não importa se estejamos no dia mau ou na bonança, nós cremos que tudo está na direção do nosso Deus. Aleluia. Nós cremos que Ele tem o controle das situações. Glória a Jesus. Quanto mais a vida passa, mais percebo que sem Deus não dá pra viver. Não dá pra viver. Quanto mais aprendo com a vida, mais percebo que eu tenho tanto a aprender. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Oh, 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 no controle. Oh, 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 oh. Eu aprendi que eu não preciso viver
preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. O que é hoje e amanhã vai passar. Nessa vida tudo muda, só existe um Deus que permanecerá no controle. Deus está no controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal, eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. No controle. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor a todos os amados e queridos irmãos que estão nos assistindo através dessa live. Eu quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de poder estar aqui para cultuar junto com cada um de vocês. É verdade que estamos um pouco distante, mas Deus sabe de todas as coisas. Estamos cultuando, estamos adorando a Ele. Também quero agradecer a cada um de vocês pela oportunidade que está nos dando de poder adentrar na sua casa, de poder adentrar no seu trabalho, ou aonde você esteja, para juntos podermos adorar, podemos cultuar a Deus. E neste momento podemos estudar um pouco a sua palavra, ouvir na verdade o que Ele tem para dizer através da sua palavra. Eu peço a cada um de vocês que abram as suas Bíblias no primeiro livro de Crônicas, capítulo número 4, versículos 9 e 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e a sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu quero, na verdade, nessa noite, em rápidas palavras, através dessa live, falar um pouquinho a vocês sobre a história desse homem chamado Jabes. E principalmente eu quero destrinchar, ou seja, eu quero analisar a fundo a oração que ele fez a Deus. O que é, na verdade, que essa oração tinha de especial? O que, na verdade, tornou este homem, por nome de Jabes, o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo, segundo a versão King James, a tradução King James. Por que Deus respondeu à oração de Jabes? E principalmente porque essa oração foi incluída no meio de um texto, na verdade, onde a gente olha e não vê muito sentido em essa oração de Jabes está nesse texto. Primeiramente, nós temos que entender que Jabes não foi um grande homem, diferente de Moisés, diferente de Davi, de Salomão, que foram homens com uma história extensa na Bíblia Sagrada, que foram homens, na verdade, fortemente usados por Deus, que tiveram um grande destaque na história, principalmente na história de Israel. Jabes não, Jabes só tem 2 versículos falando sobre a história dele, que é os versículos que eu acabei de ler com vocês em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10. A história de Jabes é tudo isso que a Bíblia registra, é somente o significado do seu nome e a oração que ele fez ao Deus de Israel. A sua história, na verdade, ela está registrada no meio de uma genealogia. No primeiro livro de Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele vai tratar da genealogia, ou seja, ele vai falar sobre vários e vários nomes. Ele vai dizer que fulano é filho de fulano, que é filho de fulano, que é filho de fulano, e assim por diante. Ou seja, é uma leitura que muitas vezes
ao ler a Bíblia, ao não se dedicar tanto na leitura da Bíblia Sagrada, muitas pessoas pulam essa parte do texto, exatamente por ela ser, para elas, uma leitura enfadonha, uma leitura, na verdade, que cansa um pouco, exatamente pelo fato de ter um nome atrás do outro. São mais de 500 nomes que são listados pelo autor de Crônicas. Mas no meio dessa genealogia, no meio desses muitos nomes, o autor do livro de Crônicas, o escritor do livro de Crônicas, ele vai abrir um parêntese. Ele vai, na verdade, fazer uma incisão. No momento em que ele vai citar o nome de Jabes, ele para e diz: não, eu não posso só citar o nome deste homem, mas eu preciso também citar a oração que ele fez. Deus, naquele momento, move aquele escritor exatamente para que ele registre não só o nome dele, mas a oração que ele fez. E é exatamente isso que eu quero analisar com vocês hoje. Eu quero analisar a oração deste homem. É uma oração simples. É uma oração direta, mas que mudou completamente a vida deste homem. Foi essa oração, foi a oração tão simples que Jabes fez. Na verdade, somente 4 pedidos que ele fez a Deus. Uma oração simples e direta, mas que mudou completamente a vida desse homem, que na verdade mudou a vida desse homem para um estado de dor, para um estado de felicidade. E essa mudança começa exatamente no fato dele invocar o Deus de Israel. Ele vai em busca de Deus, ele invoca, ou seja, ele clama, ele grita, ele ora ao Deus de Israel, buscando uma mudança na sua vida. Esse é o primeiro ponto-chave na vida desse homem. Esse homem, ele busca a Deus, ele procura a Deus. Só vamos encontrar mudança em nossas vidas, só vamos encontrar mudança para a circunstância que nós estamos passando, muitas vezes circunstâncias que estão nos esmagando, circunstâncias que estão nos destruindo. Só vamos encontrar mudança para esse estado na nossa vida somente em Deus, em mais ninguém. Somente Deus é capaz de mudar completamente a nossa dor em alegria. Somente Ele é capaz de transformar as nossas lágrimas em sorrisos. Só e somente Deus. E Jabes, ele conhecia isso. Jabes, ele percebeu isso e ele vai invocar a Deus. E em sua oração ele vai fazer 4 pedidos que são simples. São pedidos, na verdade, que não são extremamente elaborados, não. São pedidos simples. Mas são esses pedidos que vão desencadear exatamente coisas maravilhosas em suas vidas. E eu quero começar a entender cada pedido desse. Eu quero pegar a oração de Jabes, que se encontra no versículo 10, e quero dividir ela para a gente poder entender bem cada pedido de Jabes e como esses pedidos mudaram completamente a vida desse homem e como nós também podemos fazer esses pedidos a Deus e também ter a nossa vida completamente transformada. Primeiramente, Jabes começa dizendo: tomara que me abençoes. Primeiramente, olhando assim de primeira, sem analisar mais a fundo, parece até algo egoísta de Jabes pedir a Deus que Deus abençoe a ele. Pedir a Deus que abençoe somente a ele. Parece algo egoísta. Mas por que não pedir a Deus as bênçãos dele em nossas vidas? Por que não pedir a Deus que Ele nos abençoe cada vez mais e mais? Por que não pedir, por que não buscar? Por que não buscar em Deus essas bênçãos? Em Mateus 7, versículos 7 e 8, o próprio Cristo vai dizer: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Ou seja, devemos sim pedir a Deus, devemos sim pedir a ser abençoados por Deus, porque estamos pedindo ao Deus único que pode nos abençoar e, como eu já disse, pode mudar completamente as nossas vidas. Outro exemplo disso é o próprio Jacó. Jacó lutou com o anjo e disse para o anjo que só o soltaria no momento em que ele fosse abençoado. Está lá em Gênesis 32, 26. Jacó foi muito claro: eu só vou soltar no momento em que eu for abençoado. Devemos buscar as bênçãos de Deus, porque Deus é um Pai amoroso e que está disposto a ouvir cada sonho e plano nosso e realizá-lo diante do seu plano soberano. É isso que nós temos que ter em mente. O Deus ao qual servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel ao qual Jabes invocou, é um Pai amoroso que está disposto a entregar tudo, para entregar, na verdade, e realizar cada pedido em nossas vidas. Na continuação de Mateus 7, nos versículos 9, 10 e 11,
Cristo vai deixar isso muito claro. Qual é, na verdade, dos pais humanos que não dar o melhor aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial, o Pai perfeito, o Deus soberano, não vai dar o melhor para os seus filhos. É claro que Ele vai dar o melhor. É claro que Ele vai dar as melhores bênçãos. É claro que Ele vai querer o melhor para a vida de cada um dos seus filhos. Mas é claro, dentro da sua soberana vontade. Porque Deus sabe o melhor para cada um de nós. Muitas vezes nossos planos e sonhos não é o melhor para nós. Nós olhamos com o nosso olhar humano e pensamos que é o melhor. Mas diante do olhar de Deus, que é o olhar perfeito, que quer o melhor, que quer o bem para nossas vidas, não é o melhor. Então, diante da sua soberana vontade, Ele vai realizar cada um dos nossos pedidos. Nós devemos pedir a Deus sim para sermos abençoados. Foram as bênçãos de Deus na vida de Jabes que mudou a sua história. Foi exatamente o fato de Deus abençoar a Jabes que mudou completamente a sua história. Mas como assim? Mas como era a história desse homem? Vamos analisar um pouquinho a história desse homem a partir do que nós podemos extrair dos versículos 9 e 10. Primeiramente, a tradução King James da Bíblia Sagrada traz o seguinte significado para o nome Jabes: em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Esse foi o nome que a mãe de Jabes deu a ele. Em meio a muito sofrimento, o dei à luz. Nós temos que entender que na cultura judaica, o nome tinha grande importância na vida da criança. Porque o nome significava tanto um desejo, como até mesmo uma profecia dos pais para aquela criança. Então imagine uma criança que recebia o nome exatamente de sofrimento. Não sabemos o que aconteceu com a mãe de Jabes naquele momento. Pode ter sido algo de cunho material, pode ter sido que ele esteja sentado, pode ter sido, na verdade, que o parto em si tenha sido muito doloroso, ou pode ser outras circunstâncias que estavam acontecendo na vida dela, pode ser porque ela não tinha o que comer. Circunstâncias das mais variadas por estar acontecendo na vida daquela mulher. Não sabemos qual era o sofrimento, mas sabemos que era um sofrimento muito grande, ao ponto de ela colocar o nome do seu filho exatamente de dor, de sofrimento. Então imagine a vida daquele homem chamado Jabes, chamado dor, chamado sofrimento. Imagine tudo o que ele passou durante toda a sua vida. Imagine ter esse nome, ter esse estigma em cima dele, esse estigma de futuro, na verdade um futuro sombrio, um futuro que apontava somente para a dor, para sofrimento, para somente coisas tenebrosas, um futuro na verdade que apontava simplesmente para a escuridão. Esse era na verdade o significado do nome de Jabes e o futuro que estava diante dele. Mas mesmo diante de uma perspectiva tão destrutiva, de uma perspectiva, na verdade, tão escura, de uma perspectiva tão medonha, Jabes, ele encontra uma saída. Ele encontra uma saída para esse destino que estava diante dele. Ele encontra uma saída para que esse destino fosse completamente mudado, para que sua história fosse mudada. E essa saída se chama o Deus de Israel. Quer mudança para a sua vida, meu irmão? Quer mudança para a circunstância que está acontecendo na sua vida? Quer mudança, na verdade, para esta dor e sofrimento, para este futuro, na verdade, que você olha para o amanhã e você só vê mais dor, mais sofrimento, mais escuridão? Quer mudança para isso? Busque o Deus de Israel, busque o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Ele está disposto a ouvir a sua oração e a mudar a sua história. Agora você tem que invocar o Deus de Israel. Você tem que fazer como Jabes e pedir ao Deus de Israel a bênção dele sobre a sua vida, buscar ao Deus de Israel e buscar as bênçãos dele na sua vida. Você deve buscar, invocar, gritar, clamar ao Deus todo soberano. Jabes clamou, Jabes pediu ao Deus de Israel uma transformação completa na sua vida, ou seja, ele pediu um novo começo. O Deus soberano, o Deus todo-poderoso, é um Deus que pode dar um novo começo para a sua vida. É um Deus que pode mudar completamente a sua situação. É um Deus que pode pegar tudo isso que está acontecendo, toda essa dor e sofrimento na sua vida e transformar rapidamente em alegria, em paz, em tranquilidade. Ele pode fazer isso, ele pode transformar, ele pode dar um novo começo para a sua vida. Mas para isso você deve buscá-lo e buscar as bênçãos dele em sua vida. Mas existe um problema hoje em dia, atualmente existe um problema, que é a questão da bênção, a palavra bênção se tornou algo banal.
Hoje, na verdade, a palavra bênção se tornou como se fosse um bom dia. Se tornou algo completamente banal. Não se entende mais qual é o verdadeiro significado de bênção e principalmente qual é o verdadeiro significado de receber bênçãos de Deus, de ser abençoado por Deus. Pedir a bênção de Deus é pedir por aquilo que não posso fazer, que somente Ele, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus Soberano, Criador de terra e céus, pode realizar. Somente Ele. Isso é pedir a bênção de Deus em nossas vidas. É pedir que Ele faça por cada um de nós o que não podemos fazer. Que Ele abra o caminho para cada um de nós, que Ele transforme a escuridão em luz. Isso é pedir as bênçãos de Deus em nossas vidas. E é interessante, na verdade, que Jabes não pede uma bênção específica. Jabes, na verdade, na sua oração, não pede a Deus por uma casa, por um carro, não. Ele não pede algo específico para a sua vida. Ele pede simplesmente que Deus o abençoe. Ou seja, ele pede a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando Jabes faz isso, quando ele pede a bênção de Deus na sua vida, ele está entregando-se completamente à vontade de Deus. Ele está dizendo: Deus, o Senhor conhece meus planos, o Senhor conhece meus sonhos, o Senhor conhece o que eu estou passando hoje e qual é, na verdade, a minha visão de futuro hoje. Mas Tu és o Deus soberano e eu sei que o Senhor pode mudar completamente a minha situação. Eu entrego tudo à Sua vontade para que o Senhor faça o que o Senhor quer. É isso que é pedir as bênçãos de Deus. Jabes não pede algo específico. Jabes pede que a vontade de Deus seja feita em sua vida. Ele se entrega completamente. Nós devemos entregar tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, tudo nós devemos entregar a Deus. Se nós entregamos tudo a Deus, Deus vai honrar a cada um de nós. Nós temos que entregar tudo o que nós somos. Não precisamos pedir algo específico a Deus. Se pedimos a bênção dele em nossas vidas, ele vai suprir cada necessidade nossa de uma maneira que nós não podemos imaginar, que nós nunca poderíamos sonhar. Deus tem prazer em abençoar. Nós temos que entender isso. Deus tem prazer em entregar as suas bênçãos, em entregar as suas dádivas aos seus filhos. Ele tem prazer em fazer isso, porque, como eu já disse, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Pai amoroso que está disposto a abençoar os seus filhos. E Ele tem prazer em fazer isso. Ele tem alegria em abençoar os seus filhos. Mas muitas vezes não recebemos a bênção de Deus. Não recebemos muitas vezes a bênção de Deus porque duvidamos. Muitas vezes não recebemos a bênção de Deus porque não confiamos em Deus da maneira que Ele merece. Um exemplo disso é o rei Jeoás. O rei Jeoás, na verdade, vai até o profeta, chega até o profeta, na verdade, para visitá-lo, porque ele estava com uma doença que o levaria à morte. E o profeta olha para o rei Jeoás, manda o rei Jeoás pegar o seu arco, pegar a sua flecha, apontar, na verdade, para a janela e atirar aquela flecha. E naquele momento o profeta vai entregar uma profecia ao rei Jeoás, uma profecia de vitória, uma profecia, na verdade, de vitória sobre os inimigos. E vai continuar aquela situação, vai continuar aquela cena, pedindo ao rei Jeoás que atire flechas contra o chão, e o rei vai atirar somente 3 flechas contra o chão. E o texto continua dizendo que o profeta vai se encontrar extremamente indignado, e vai dizer ao rei que ele devia ter atirado pelo menos 5 ou 6 flechas. Ou seja, naquele momento, o rei não estava confiando em Deus da maneira que Deus merecia. O rei não estava entregando tudo o que ele tinha a Deus e confiando na profecia que Deus estava entregando para a vida do rei. Ele não estava confiando. E muitas vezes não recebemos as bênçãos de Deus em nossas vidas exatamente por isso. Porque duvidamos, porque não confiamos em Deus da maneira que Ele merece. Porque muitas vezes olhamos para o problema, olhamos para o gigante que está diante de nós e vemos Ele maior do que o Deus ao qual servimos, vemos Ele maior do que o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que não recebemos a bênção de Deus em nossas vidas, porque vemos o problema maior do que o Deus ao qual servimos. E o Deus ao qual servimos é um Deus soberano, Deus Todo-Poderoso, onde nada pode pará-lo, onde nada pode resistir o seu poder. E outros não recebem a bênção de Deus
porque pedem com motivo errado. Tiago vai dizer isso lá no capítulo 4, versículo 3. Tiago vai dizer que muitos não recebem a bênção de Deus porque pedem no motivo errado, porque pedem muitas vezes por avareza, porque querem ter cada vez mais coisas materiais. Nós devemos pedir a bênção de Deus pelos motivos certos, ou seja, para sermos cada vez mais abençoados e através dessa bênção que recebemos na nossa vida, podemos abençoar quem está ao nosso redor. Mas Jabes continua a sua oração e continua dizendo: me alargue as fronteiras, ou me amplifique os termos. O que Jabes estava pedindo ali foi mais espaço para crescer, tanto o espaço material como o espaço espiritual. O pedido de Jabes era exatamente isso, porque as bênçãos de Deus, elas envolvem tanto material como espiritual. E Jabes precisava crescer tanto materialmente, porque Deus abençoaria ele, mas também precisava crescer espiritualmente. Nós temos que entender isso, que pedir a Deus que alargue as nossas fronteiras é pedir que Ele nos tire da nossa zona de conforto e nos use. Nós temos que entender isso, pedir a Deus que alargue as nossas fronteiras, pedir a Deus que faça com que nós cresçamos cada vez mais, é pedir a Deus que nos use, porque nós só vamos crescer cada vez mais através da oração, através da palavra de Deus e principalmente deixando com que Deus nos use, com que Deus nos encha. É dessa maneira que nós vamos crescer. Devemos pedir não só a bênção a Deus no âmbito material, mas principalmente devemos pedir a Deus o crescimento espiritual. Nós devemos crescer espiritualmente a cada dia. Nós devemos crescer principalmente em um relacionamento com Deus. Devemos ter cada vez mais um relacionamento mais íntimo com Deus, um relacionamento mais próximo com Deus. Devemos crescer cada vez mais nesse relacionamento. Quanto mais crescemos espiritualmente, mais Deus age em nós e através de nós. Quanto mais nós crescemos, quanto mais as nossas fronteiras são alargadas, Deus ele age cada vez mais em nós e através de nós. Cada vez mais Deus vai trazer bênçãos para nossas vidas e vai usar as nossas vidas para abençoar a outros. O tamanho do meu território depende de qual matemática está agindo em mim. Eu achei muito interessante isso que Bruce Wilkinson, ele vai trazer em um livro seu, onde ele comenta sobre a questão de Jabes, sobre a oração de Jabes. Ele vai trazer essas duas matemáticas, a matemática do homem e a matemática de Deus, e como essa matemática interfere no nosso território, ou seja, no nosso crescimento, tanto material como principalmente espiritual. A matemática do homem é uma matemática que envolve muita coisa. Envolve, na verdade, a soma de habilidades, qual é a minha experiência, qual é meu treinamento, qual é a minha personalidade, qual é a minha aparência, qual é meu passado, qual é a minha expectativa pessoal, para na soma de tudo isso, no final dar o resultado do território que eu tenho. Ou seja, eu vou olhar qual é a minha habilidade, no que eu sou bom, qual é a minha experiência, o que eu já passei, eu fui treinado em quê? E vou somar tudo isso e vou olhar e vou dizer, não, então eu posso agir aqui. Esse é o meu território, essa é a minha fronteira, esse é o meu lugar. Mas a matemática de Deus não, a matemática de Deus só envolve duas coisas. Primeiramente, a minha disposição e as minhas fraquezas, somadas à vontade e o poder sobrenatural de Deus. E aí o território que vai estar diante de você é algo imenso, é algo completamente expandido, é algo grandioso que vai estar diante de você. E quando nós vivemos a matemática de Deus, vivemos em uma vida de milagres. Quando vivemos dentro de nossas vidas a matemática de Deus, nós vivemos uma vida de milagres. Ou seja, vivemos uma vida onde nós vemos o agir sobrenatural de Deus várias e várias vezes nas nossas vidas. Terceiro ponto, terceiro pedido de Jabes foi: que seja comigo a tua mão. Muitas vezes recebemos bênçãos incalculáveis de Deus, temos nossas fronteiras ampliadas como nunca imaginamos, mas somos abatidos por circunstâncias amedrontadoras. Nós temos que entender essa questão, e uma questão, na verdade, que Jabes entendeu muito bem. Quando Jabes pede que a mão de Deus seja sobre ele, Jabes tinha em mente exatamente isso. Jabes receberia grandes bênçãos de Deus, Jabes teria as suas fronteiras expandidas, as suas fronteiras aumentadas, ele cresceria espiritualmente e materialmente. Mas diante disso, quanto mais nós crescemos, principalmente espiritualmente, mais o inimigo vai combater contra nós e mais nós vamos estar
propensos a situações amedrontadoras. Um exemplo disso é o profeta Elias. O profeta Elias vai ser um homem grandemente usado por Deus. Deus vai usar o profeta Elias para chegar diante do rei Acabe e dizer a ele que não choveria. Depois usa o profeta Elias diante dos profetas de Baal, diante, na verdade, daquele sacrifício lá no Monte Carmelo, onde é feito os altares, onde Elias vai orar a Deus e fogo vai descer do céu. Deus vai usar Elias para que, a partir de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, a chuva venha até Israel depois de 3 anos de seca. Ou seja, Elias foi um homem grandemente abençoado por Deus, e principalmente um homem que teve as suas fronteiras expandidas, porque Elias era um tisbita, ou seja, ele estava, na verdade, numa vila chamada Tisbe. Uma vila, na verdade, que ficava lá no interior, uma vila pequenininha que os mapas hoje nem mostram mais. Uma vila que ninguém sabe onde ficava especificamente, porque era uma vila pequenininha. Elias era um homem do campo, era um homem do interior. Elias era um homem, na verdade, onde ninguém olharia para ele e veria algo de especial. Mas Deus olha para aquele homem, vê algo de especial e expande as fronteiras daquele homem. Tira aquele homem daquela vilazinha chamada Tisbe, aquela vilazinha pequenininha, e leva aquele homem para estar diante do rei de Israel, do rei Acabe, para usar aquele homem para profetizar esse seu nome. Aquele homem teve as suas fronteiras alargadas. Esse foi Elias. Deus usou Elias de maneira magnífica. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de ver tanto o agir do poder de Deus, Elias vai se ver abatido diante da ameaça da rainha Jezabel. A rainha Jezabel vai ameaçar Elias de morte, e diante disso Elias vai fugir. Diante disso Elias vai se encontrar no deserto, vai se colocar debaixo de um pé de zimbro e vai pedir a morte. Aquele homem vai se ver abatido por circunstâncias amedrontadoras, mesmo diante de tantas bênçãos, mesmo diante de ter as suas fronteiras ampliadas de uma maneira tão magnífica. E nós temos que entender que muitas vezes essas circunstâncias amedrontadoras servem para nos lembrar que somos dependentes de Deus, que dependemos única e exclusivamente de Deus. Somos seres propensos à autodependência, somos seres egocêntricos e por isso somos propensos à autodependência. Muitas vezes recebemos as bênçãos de Deus, temos as nossas fronteiras ampliadas de uma maneira que nunca imaginamos, mas diante de tudo isso acabamos nos auto-intitulando como se fosse da nossa mão, como se fosse o nosso poder, como se fosse a nossa capacidade que nos colocou naquele lugar, e acabamos esquecendo de Deus. Então essas circunstâncias muitas vezes vêm nas nossas vidas, depois de sermos abençoados, depois de termos as nossas fronteiras ampliadas, exatamente por isso, para nos lembrar que somos dependentes de Deus. Só a mão de Deus em nossas vidas torna o impossível possível. Somente a mão de Deus nas nossas vidas é capaz de ampliar nossas fronteiras e de nos transformar completamente. Mas o que significa a expressão a mão de Deus? O que significa essa expressão a mão de Deus? A expressão a mão de Deus é o poder e a presença de Deus agindo em prol dos seus filhos. Quando Jabes pede a Deus, a tua mão seja comigo, que a tua mão esteja comigo, Jabes está pedindo que o poder e a presença de Deus seja com ele. E quando nós temos o poder e a presença de Deus em nossas vidas, nós temos as nossas vidas completamente transformadas e nós temos forças para podermos enfrentar o inimigo. Deus está esperando que nós peçamos o poder espiritual que Ele oferece. Deus está esperando que nós peçamos a Ele o poder e a presença dEle em nossas vidas. Ele está esperando que peçamos que a Sua mão esteja sobre as nossas vidas, nos protegendo, nos capacitando e nos abençoando. E o último pedido de Jabes para nós encerrarmos é que me preserves do mal. Jabes pediu a proteção de Deus contra o inimigo. É interessante aqui que é comum nós pedimos a Deus que nos dê força para enfrentar o inimigo, mas não temos o costume de pedir a Deus que Ele nos dê a capacidade, que Ele nos livre do mal, que Ele nos afaste do mal, que era exatamente isso que Jabes pedia, que me preserves do mal, ou seja, que me afaste do mal. Jabes sabia que ele era homem e que era propenso a pecar, que era propenso a errar, que era propenso a ser tentado. Jabes sabia disso.
somos seres humanos falhos, somos seres humanos que vamos ter sempre aquela janela fraca, vamos ter aquela porta fraca, onde o inimigo vai forçar para tentar entrar e tentar nos fazer errar. Temos essa porta, e diante disso, o melhor para nós é nos afastar do mal, é fugir da aparência do mal. Mas não é por isso que devemos viver com medo de pecar e fugir das batalhas. Há batalhas que não há como evitar, e só o poder de Deus para nos dar a vitória. Tem batalhas que não tem como nós evitarmos. Nós temos que entender que como filhos de Deus, nós estamos em guerra. Nós temos que entender que como filhos de Deus, estamos em uma batalha espiritual. E por estarmos nessa batalha espiritual, muitas vezes não temos como escapar. Muitas vezes não há o que fazer para escapar da batalha. Muitas vezes vamos nos ver em situações muito problemáticas, em situações e em batalhas muito renhidas. Mas diante disso temos o poder de Deus, temos a presença de Deus na nossa vida, temos a mão de Deus estendida sobre as nossas vidas, nos dando a capacidade para podermos vencer a batalha. Essa foi a oração desse homem chamado Jabes. Uma oração que mudou completamente a vida desse homem. E eu quero, na verdade, a partir exatamente da análise, da exposição dessa oração deste homem, eu quero desafiar cada um dos amados que estão assistindo esse vídeo a fazerem diariamente a oração de Jabes. Pedir a Deus exatamente o que esse homem pediu para si. E eu tenho certeza que Deus vai mudar a vida de cada um de vocês. Vocês vão ver uma transformação simplesmente amedrontadora, uma transformação simplesmente que é inimaginável nas suas vidas, se vocês fizerem a oração desse homem, a oração de Jabes. Uma oração simples, uma oração direta, mas uma oração que fez, na verdade, com que esse homem tivesse a sua vida transformada. Uma oração que fez com que Deus lhe concedesse tudo o que ele pediu. Amém? Agradeço essa rica oportunidade que Deus me deu de poder transmitir para vocês essas palavras que vieram dele. Neste momento eu quero passar o microfone para a nossa irmã Edicléia. Ela estará louvando a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Da montanha, tudo é prazer, se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão, você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Pela fé, no alto da montanha, é tão fácil, a vida é bem melhor. Mas no vale, no fundo desse vale, Ele prova a fé e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações, seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha
da tempestade, o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. A vida é fácil quando estás por cima, mas no vale surgem as tentações. Tenha fé no vale ou na montanha, Ele é fiel, creia, e não te deixa só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale. Nas provações seu auxílio Ele dá. Ele é o Deus da montanha e da tempestade. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. O choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos chegando ao final da nossa programação de hoje, da nossa live. Eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos juntos, cultuando a Ele nesse momento, e também agradecer a cada um de vocês que nessa noite esteve assistindo a transmissão dessa live, assistindo a transmissão dessa programação que nós fizemos com tanto carinho, com tanto amor, especialmente para que você possa aí, durante esse período de pandemia, louvar a Deus também e cultuar ao Senhor juntamente com todos nós e com a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida aí onde você estiver, Ele cubra das suas bênçãos, assim como o nosso diácono Jamerson Cavalcante pregou nessa noite. Nos resta ainda fazer a nossa oração final e impetrar a bênção apostólica ainda antes de nós terminarmos essa live ou esse trabalho. Amém? Feche seus olhos juntamente comigo e nós estaremos orando com os corações agradecidos a Ele por tudo o que Ele falou e também por Ele ter recebido o nosso louvor e a nossa adoração. Meu Pai Todo-Poderoso, Senhor, eu te louvo, Senhor, nessa noite, porque Tu és grande, porque Tu és merecedor de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Muito obrigado, Pai, por esse culto, por esse trabalho que foi realizado nessa noite e pela Tua presença conosco, Senhor. E nós te pedimos, Pai, em prol de todos aqueles que estão ouvindo a transmissão desse culto, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre cada um deles, que as Tuas mãos estejam estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, sobre o nosso lar, trazendo, Senhor, toda a provisão, toda a proteção, tudo aquilo que o Senhor prometeu dar à sua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, que vá de encontro a todos aqueles que estão no hospital nesse momento, a todos aqueles que estão doentes por conta desse coronavírus, por conta dessa pandemia que está assolando não apenas esse país, mas muitos outros países. Eu te peço, Senhor, que estenda as tuas mãos poderosas, pois tu és o médico dos médicos e tem poder para transformar a situação do nosso país, Pai. Que cada doente possa
possa ter um encontro contigo, Senhor, que cada pessoa que esteja afastada dos teus caminhos possam te encontrar mais uma vez, e nós te pedimos, Senhor, em prol também daqueles que estão passando necessidades por conta dessa quarentena, Pai, que o Senhor vá de encontro a cada um deles, trazendo a provisão, Senhor, ajudando, Pai, ajuda o nosso país, Senhor, ajuda a nossa liderança, os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria em governar e governem melhor para o povo. Em o nome de Jesus eu te peço, Pai, que continue abençoando todos aqueles, Senhor, ao qual tem marcado o encontro juntamente contigo através desse culto, Pai, que toda terça-feira, todo domingo, Pai, abençoa os nossos cultos para que a gente possa dar continuidade a tudo que tem sido feito aqui. Abençoa a equipe de transmissão, Pai, que tem se empenhado em fazer um excelente trabalho aqui nessa igreja. Abençoa o pastor da nossa igreja, pastor Eronilson Barbosa da Silva, que a tua mão protetora esteja sobre a vida dele, de cada presbítero, de cada diácono, de cada auxiliar, de cada irmão que faz parte aqui da igreja Assembleia de Deus, na cidade de Olivença, Pai, nós pedimos a tua presença com cada um de nós, Senhor. Usa a tua igreja, levanta a tua igreja nessa terra, nesse momento difícil, para continuar pregando o teu evangelho, para continuar levando a tua palavra por esse mundo, Senhor, e nós te dizemos nesse momento, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, e o inimigo nunca vai conseguir tirá-la dos nossos corações, porque apesar de nós não estarmos imunes a passar pelo que nós estamos passando aqui na terra, mas nós temos uma certeza, que o Senhor é fiel, e que o Senhor prometeu que um dia voltaria para buscar a sua igreja. Então que essa esperança esteja no coração do teu povo, e não deixa que nenhum de nós venha esmorecer e fraquejar por esse caminho, em o nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de cada um de nós. Amém.